Boa noite, que a graça do Senhor esteja conosco. Muito feliz de estar aqui com os irmãos, já estivemos aqui em outras oportunidades, a última delas na última segunda-feira. Então, alguns irmãos aí, já tivemos o privilégio de estar juntos. Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no Salmo de número 136. Salmo de número 136. Nessa noite de gratidão ao Senhor, compete a nós nos lembrar quais são as razões que nós devemos, ou por que nós devemos adorar ao Senhor, ser gratos ao Senhor, ter uma vida em gratidão a esse Deus que é dono de todas as coisas. Salmo de número 136, Salmo de número 136. Esse salmo, ele é um salmo que ele foi escrito para que o anunciante falasse e a congregação respondesse. Porque, por exemplo, diz assim o Salmo 1, dei graças ao Senhor porque Ele é bom. E aí vem a resposta da congregação, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu vou ler do verso 1 até o verso 9, e nós faremos então conforme o salmo foi feito. Eu vou anunciar então a primeira parte do verso, e os irmãos respondam, porque a sua misericórdia dura para sempre. Facinho, né? Esse não vai ter erro, vai ser muito simples, vai dar certo. Então, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luzeiros, fez o céu para presidir o dia, fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça que nos alcança todos os dias, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o nosso coração se enche de alegria em ver o Senhor salvando pessoas, reconduzindo pessoas para o teu caminho, ó Deus, restaurando alianças e manifestando o teu poder sobre a tua igreja, Pai. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue assim a fazê-lo nesta hora, neste momento. Que pela tua graça, que pela tua misericórdia, o Senhor me use como teu instrumento, apesar de mim, ó Deus. Que seja o Espírito do Senhor nos conduzindo em entendimento, nos trazendo então transformação, edificação, restauração dos nossos corações na tua presença, Pai. Nós assim adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo escrito para o povo de Israel, para que eles pudessem se lembrar de por que eles devem sempre dar graças ao Senhor. Porque deve ser sempre uma vida de gratidão ao Senhor. É um salmo difícil de localizar ele em termos de história, aonde ele está. Alguns teólogos vão dizer que é na época do Êxodo, outros vão dizer que é depois. Eu faço parte desse grupo que acredita que é depois. Mas isso não é tão importante assim. O que é importante é o que esse salmo diz. Esse salmo, então, vai levantar para nós pelo menos 6 razões de por que nós devemos sempre ter uma vida em adoração, em gratidão ao Senhor. Eu vou fazer o seguinte. A expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre, ela vai se repetir 24 vezes. Então, eu não vou falar sobre ela nesse momento. Nós vamos focar primeiro nas primeiras partes do verso. E como última razão, nós vamos dizer por que foi que o salmista repetiu isso tantas vezes e o que ele quis dizer com isso. Tá bom? Assim você vai ficando curioso para chegar no fim rápido. Essa é a estratégia também. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor. Verso 2, deem graças ao Deus dos deuses. Verso 3, deem graças ao Senhor dos senhores. Parece que ele está falando a mesma coisa. Parece que ele está sendo repetitivo. Mas ele não está sendo. Porque aqui, em cada verso, ele usa uma palavra diferente para se referir a esse Deus. No verso 1, ele usa a palavra Yahvé. No verso 2, ele usa a palavra Elohim. No verso 3, ele usa a palavra Adonai. E cada palavra dessa tem um sentido. Yahvé é aquele que é. Eu sou o que sou. É quando Moisés vai perguntar, em nome de quem que eu vou lá no faraó? Ele diz, Yahvé, eu sou o que sou. Eu não posso ser definido, eu não caibo em uma palavra. Eu não posso ser definido como você define um animal ou uma pessoa. Eu sou muito além disso, eu sou indefinível. Eu sou incomparável.
Eu sou o que eu sou. Mas aí no Adonai já dá uma ideia de supremo, de poderoso, de grandioso. E agora no Elohim, e no Adonai significa mestre, significa aquele que reina, o absoluto domínio, aquele que tem autoridade. A primeira razão que o salmista está dizendo para nós aqui de por que nós devemos ter uma vida em gratidão ao Senhor é por quem esse Senhor é. Ele é rei, ele é majestoso, ele está no controle de todas as coisas. É ele quem governa, é ele quem decide, é ele quem abre portas, é ele quem fecha portas. É ele que te trouxe a vida, é ele que te dá ar, é ele que te dá condições de andar, é ele que te dá força, é ele que enxuga as lágrimas, é ele quem faz, porque ele é Deus. Só pela razão de quem ele é, essa já é razão suficiente para termos uma vida em gratidão a esse Deus. Meu pai dizia assim para mim uma vez, eu falei assim, pai, eu não quero obedecer minha mãe mais não, minha mãe vai não ficar um trem, minha mãe está pegando muito meu pé. Aí meu pai falou assim, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Sua mãe te deu a luz. Por causa disso, se você precisar carregar ela no araguaia, numa correnteza forte, no colo, você tem que fazer. Você está entendendo? Na minha cabeça eu pensava, não dou conta nem de sozinho, quanto mais carregando alguém. O que ele quis dizer é o seguinte, quando sua mãe mandar, você faz. Por quê? Porque ela é sua mãe. Acabou. Fim de papo. Parou aí. O salmista está falando a mesma coisa para nós. Olhe para o Senhor, olhe para a grandeza do Senhor, aquele que conhece cada estrela pelo nome, aquele que conhece toda a realidade da criação, aquele que trouxe a vida e nos deu. Só por quem ele é, já é razão suficiente para adorá-lo. Mas o salmista sabe do nosso coração, porque o coração dele é igual ao nosso. Então assim, só por quem Deus é parece que não é razão suficiente. Então ele continua, ele diz assim no verso 4. Ao único que opera grandes maravilhas, ao único que opera coisas extraordinárias, ao único que faz para além do entendimento humano. E o que é que ele fez? Verso 5. Aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luzeiros, aquele que fez o sol presidir o dia, fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Toda vez que eu olho para esse trecho, eu lembro de Jó. Porque Jó tem uma história muito bacana. A gente lê o capítulo 1, lê o capítulo 2 e fala, cara, esse Jó é fera demais. Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas do 3 em diante é só bagaceira. É reclamação, é murmuração, é acusando Deus, é dizendo que Deus não sabe, que ele é injusto. E os amigos, ele arrumou uns amigos meia boca ainda, que foi atrapalhar mais ainda o processo dele. Aí lá para o capítulo 38, 39, Deus aparece no meio de um redemoinho. Eu acho que Deus já olhou e falou assim, cara, eu não estou aguentando essas ladadas mais não. E aí Deus aparece para Jó e faz a primeira pergunta, é a seguinte, Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos sobre a terra? Aí Jó fica assim, hã? Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os limites das águas? Hã? E aí Deus vai fazendo a pergunta, onde você estava quando eu criei os quadrúpedes, os répteis, as aves? Onde você estava quando eu lancei os luzeiros no céu? Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E Deus vai perguntando isso durante 2 capítulos. Eu fico imaginando Jó assim, por favor, para. O que Deus estava mostrando para Jó? Eu sou aquele que fiz todas as coisas. Eu sou aquele que tem domínio sobre tudo. Eu sou rei. Eu sou majestoso. Eu sou o Criador. Às vezes nós agimos como alguns adolescentes, né? Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, eu já trabalhava, tinha o meu salarinho de R$120. E uma vez meu pai disse para mim que eu não ia em determinado lugar. E eu disse assim, eu vou sim, porque eu vou com o meu dinheiro, não é com o seu. Aí meu pai falou assim, então tá bom, meu filho, você pode ir. Mas você aproveita esse seu dinheiro e procura um lugar para você morar, porque aqui nessa casa você não entra mais não. E aí a conta não fechava, meu irmão. Aí não dava. Para ir onde eu queria, dava, mas assim, sair de casa era muita coisa.
Eu achava que porque eu tinha alguma coisa, eu já tinha condições de decidir absolutamente sobre tudo. Porque eu achava que eu era tudo, quando eu não era ninguém. Mais de 20 anos depois dessa cena, sabe o que mudou? Nada. Eu continuo não sendo ninguém. Eu continuo não tendo poder e domínio sobre a minha existência, sobre a minha vida. Então o salmista está olhando, escrevendo esse salmo, dizendo para o povo: gente, adore ao Senhor, tenha um coração grato ao Senhor. Primeiro, porque Ele é Yahvé, Ele é Elohim, Ele é Adonai, Ele é soberano, Ele é Deus. Segundo, porque Ele fez todas as coisas, somente Ele opera maravilhas, ninguém mais criou alguma coisa. Ele fez, Ele trouxe a existência do nada. Ele fez com que tudo existisse. Só Ele faz isso, não tem mais ninguém. Mas aí o texto continua, verso 10. Aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles e tirou com as mãos poderosas. Eu estou lendo 10, 11, 12, tá bom? Estou falando só o primeiro trecho, para você não se perder aí. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, verso 14, e fez Israel passar por meio dele, verso 15. Mas lançou o faraó, o seu exército, no mar vermelho. Ele está dizendo o seguinte: olha, adore ao Senhor porque Ele é, adore ao Senhor porque Ele é o Criador, adore ao Senhor porque Ele nos libertou. Olhe para a nossa história, Israel. Nós estávamos escravos no Egito, sem esperança, sem força, sem capacidade, sem forma de sair daquela condição. Mas esse Deus Criador, que não nos deve nada, esse Deus veio ao nosso encontro. Ele venceu aquele que era o maior império sobre a terra. Ele venceu aquele que era o maior exército sobre a terra. Ele deu condições que a gente saísse. Ele nos libertou. Essa é a mesma realidade que nós experimentamos em Cristo Jesus. Nós somos escravos do pecado, condenados por causa do nosso pecado. Praticamos dia a dia esse pecado que tanto atormenta o nosso coração. E o que Cristo faz? Ele nos rejeita. Ele nos lança para o inferno, Ele esquece quem nós somos. É isso que Ele faz? Não, não é isso que Ele faz. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos resgata da nossa condição, Ele nos tira do lamaçal que nós estamos envolvidos, Ele nos dá um novo nome, Ele nos dá um propósito, Ele nos dá uma identidade. Ele nos liberta de nós mesmos. Por isso, adore ao Senhor. Ele nos libertou. As famílias que aqui estiveram, eu nem conheço ninguém aqui, gente. Eu estava ali chorando, segurando para não ficar. Mas é lindo demais ver um abraço de um filho com uma mãe, ver um abraço de pessoas que se amam, entendendo a realidade que agora nós fazemos parte da mesma família, de um mesmo povo, unidos pelo mesmo sangue, nos assentamos à mesma mesa. E por que temos todo esse privilégio? Porque Cristo nos libertou. Ele nos resgatou. Ele nos salvou. Ele fez. Algumas dessas famílias vão passar dias difíceis. Dias em que aparentemente não haverão razões para ter um coração grato. Sabe o que essas famílias devem fazer? Lembrar dessa noite. Lembrar do dia em que essa libertação se tornou palpável e visível no seio daquela família. É isso que o salmista está dizendo aqui. Gente, olha lá o que ele já fez por nós. Ele nos libertou. Foi Ele quem enfrentou o faraó. Foi Ele quem fez com que o mar vermelho se abrisse e se fechasse. Foi Ele quem fez. Tenhamos então um coração grato, mas o texto continua. Verso 16. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Verso 17. Aquele que matou reis poderosos. Verso 18. E tirou a vida de reis famosos. Verso 19. E matou Seom, rei dos amorreus. Verso 20. E matou Og, rei de Bazã. Verso 21. E deu a terra deles em herança. E verso 22. Em herança a Israel.
Esse povo que peregrinou pelo deserto durante 40 anos, chegou à tal da terra prometida, mas como é que entra nesse negócio? Tem gente morando lá, tem gente poderosa, tem cidades estabelecidas. Nós somos apenas um povo que peregrinou pelo deserto. Mas o Senhor deu a terra. O Senhor fez com que eles vencessem as batalhas. O Senhor fez com que eles conquistassem aquela herança prometida. O Senhor fez. O Senhor fez. E assim Ele faz conosco, abrindo portas que nós nem imaginamos, nos conduzindo por caminhos que sequer sonhamos, derramando a sua graça. Sabe o que Deus deve para mim e para você, meu irmão? Nada. Mas olha só, preste atenção para uma palavrinha que tem aqui no verso 16. Aquele que conduziu. Essa palavra no original significa quando um pai toma o filho pela mão e anda com ele. Eu tenho um filho de 4 anos e um de 2. A gente precisa andar de mão dada, principalmente o de 4, que lá em casa é 8 ou 80. O 8 é o mais novinho, o 80 é o mais velho. O 80 ia estar rodando em algum lugar. Eu preciso conduzir ele. Tem hora que ele não quer. Tem hora que eu falo assim, me dá a mão, meu filho. Não, me dá a mão, você vai me dar a mão. Não, vamos atravessar a rua. Eu dou conta. Não dá conta, não. Eu preciso te conduzir. Às vezes eu tenho que pegar um pouco mais forte. É isso que Deus faz comigo, com você. Quando nós estamos desencorajados, desanimados ou empolgados demais, Ele nos conduz, porque a realidade do nosso Deus é a realidade de um Deus que se faz presente. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que está lá no céu, só olhando assim. Não, Ele está aqui, agora, aqui, nesse momento. Ele nos conduz. E o texto continua, verso 23. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, verso 24, e nos libertou dos nossos inimigos, verso 25. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Senhor, porque Deus se importa conosco. Ele nos sustenta, Ele enxerga a nossa dor, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele observa o nosso desespero, Ele está atento aos nossos medos, Ele conhece a ansiedade do nosso coração. É isso que o salmista está dizendo. Ele se lembrou de nós no nosso abatimento. Ele deu alimento a todos os seres vivos. Aquele trecho de Jesus no Sermão do Monte, falando, observai as aves do céu, elas não ajuntam em celeiro, elas não plantam, elas não colhem, e nem por isso o Pai Celeste não cuida delas. Quanto mais a vós, que valeis muito mais. Jesus está usando esse argumento para dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Não viva nesse estado de ansiedade, de desespero. Não viva. Primeira razão, porque é Deus que cuida. Segunda razão, porque a ansiedade não muda nada. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 minuto, 1 hora que seja ao tempo de sua vida? Nada. O que você ficar extremamente ansioso mudou a circunstância que você estava vivendo? Nada. Você só ficou ansioso, só entrou em desespero, mas a circunstância, ela permaneceu do mesmo jeito. E ela se resolveu ou não foi por causa da sua ansiedade. O salmista está dizendo, então, gente, não é melhor, presta atenção, não é melhor a gente viver com o coração mais leve, mais tranquilo? Porque, afinal de contas, esse é Yahvé Elohim Adonai. Esse é aquele que criou todas as coisas, que lançou o firmamento sobre a terra, que estabeleceu os limites das águas, que lançou os luzeiros durante o dia e durante a noite. Esse é aquele que trouxe a existência de todas as coisas e governa
sobre todas elas. Esse é aquele que nos libertou da nossa escravidão. Esse é aquele que nos conduz pela mão. E esse é aquele que nos sustenta. Aí aqui nesse momento, meu irmão, você tem duas alternativas para você. Primeiro, cara, que coisa boa. Eu preciso mudar minha percepção de vida. Realmente eu estou estressado, ansioso, com medo, à toa. Eu estou esquecendo quem é esse Deus. Preciso descansar meu coração nele. A outra coisa é você pensar assim, gente, quanta bobagem que eu ouvi aqui. Se não for eu para pegar no chifre do boi, a coisa não anda não. Pastor, você está falando isso aí, mas se não é eu para resolver, minha família já era. Você acha que apareceu algum anjo lá em casa algum dia? Se eu não mato no peito e não faço, pastor, ninguém faz. Sabe quem pensou assim? Salomão, Saul e uns homens aí na Bíblia. Eles pensaram assim. Se perderam na caminhada. Acharam que era mais do que eram. Pensaram que era mais do que eram. Deixaram o orgulho e a vaidade tomar conta do coração. E aí eles não encontraram a paz que existe em Cristo Jesus. E aí o texto termina, olha só que beleza. Deem louvores ao Deus dos céus. Por quê? Vamos lá? O que significa isso aqui, afinal de contas? São 26 vezes que esse negócio é repetido. Esse trem tem que ser importante, não tem? Tem que ser importante. Primeira coisa que isso aqui significa. O que Deus faz, não faz por sua causa. O que Deus faz, Ele faz por causa da sua misericórdia. Ah não, pastor, aí foi ruim, gostei não. Eu achei que Deus tinha um negócio especial assim comigo. Tem, desejo enorme de te mandar para o inferno. Brincadeira, não tem esse desejo não. Mas se dependesse de você, era isso que ia acontecer. Ele faz o que faz por causa da misericórdia dele. Nunca pense que Deus tem dívida com você e que você tem algum tipo de crédito com ele. Você acha que isso é brincadeira? Uma vez um irmão da igreja, estava um tempo que não ia, fui lá visitá-lo. O que está acontecendo? Não, vou falar aberto assim com você vai achar que é meio criancice, mas é verdade. Estou emburrado com Deus. Tá. Falei, essa é nova para mim, quero ver onde é que isso vai dar. Como assim? O que aconteceu? Não, pastor, tem um tempo aí que eu tenho orado, pedido a Deus algumas coisas e tal, e as portas nunca se abriram para mim, as coisas nunca caminharam, nunca deram certo. E aí chegou aquele irmão lá, o fulano de tal na igreja, a vida toda atrapalhada, o cara todo bagunçado. E aí eu estou sabendo que eu estou dando certo na vida desse cara. Eu estou lá certinho, bacana, bonitinho. Aí eu falei para Deus, Deus, eu não vou também na igreja mais não. Aí eu comecei a rir. Falei, como é que é? Não, eu vou na igreja mais não. Certo? Deixa eu ver se eu entendi sua lógica. Então você não ir na igreja significa que você não está entrando na presença de Deus. Então assim, é como se você estivesse sem ligar, sem mandar uma mensagem, sem visitar uma pessoa, é isso? É. Eu ri mais. Falei, deixa eu te falar. Qual que você acha que é o tamanho da dívida que Deus tem com você? Não, pastor, mas aí você falando assim também, aí não, aí Deus não deve nada para a gente, não. Não, tem que estar devendo, aí. E aí ali a gente foi conversando. E por mais bobo que isso possa parecer, possivelmente isso já passou pela sua cabeça em algum momento. Olha, Deus não tem atenção a mim do jeito que eu achava que deveria ter. Deus não conhece o meu potencial. Deus não sabe do que eu sou capaz. O que Deus faz, Ele faz por causa da misericórdia dEle, não é por sua causa. O que Ele faz por causa do grande amor dEle, não é por sua causa. E glória a Deus por isso.
Porque eu, quando olho para a minha vida, o quanto eu já decepcionei a Deus, o quanto eu já frustrei ao Senhor, o quanto eu já fiz coisas que eu achei que não deveria fazer, o quanto eu já prometi e não cumpri, eu fico pensando que se eu fosse Deus, eu mesmo já tinha me jogado no inferno. Mas Deus não faz isso por causa da misericórdia dele. E aí entra o segundo ponto. A misericórdia dele dura quanto? Para sempre. Deus não é igual a gente gosta de alguém aqui, um mês depois a gente quer matar essa pessoa. Que diga os casados aí. A gente fala, não, minha vida agora está definida, tem um plano traçado, é isso que eu quero. Você dá 2 passos e fala assim, não sei se é isso que eu quero. Mas essa misericórdia de Deus, ela não está dependente da circunstância, do momento, do coração de quem quer que seja, porque Deus ama, decide amar, e isso dura para sempre. Para sempre. Para sempre. Pastor, mas sempre é muito tempo. Por isso que nós andamos descansados, certos da eternidade. Porque a misericórdia dele é para sempre. Porque o amor dele é para sempre. Que ele não muda de ideia. Apesar de mim, das minhas falhas, dos meus erros, ele não desiste de mim. Eu quero concluir então com algumas aplicações. Primeiro, a história não é sobre nós, mas é a respeito da ação de Deus nela. O que acontece com você importa. Porém, o ponto mais importante é a glorificação daquele que é dono da história. Daquele que é dono da história. Segundo, o plano de Deus nem sempre foi fácil de perceber no decorrer do caminho. No entanto, ele está lá, reinando soberanamente. Creia nisso. Terceiro, rendei graças a Deus. Por quê? Porque ele é o Criador, o sustentador, o libertador, o doador de todas as bênçãos. Quarto, olhe para o passado. Só assim você vai enxergar o seu futuro, o seu passado em Deus. Olhe para as bênçãos que Deus já derramou na sua história. Olhe para a maneira que Deus já conduziu você. Olhe para as graças que já foram alcançadas e obtidas. Olhe como Deus se faz presente na sua vida. Então assim você vai olhar para o futuro e falar assim, não, eu posso caminhar firme. Eu posso caminhar firme. Ih, gente, agora que eu vi, está no segundo ponto lá, né? Pode ir passando aí, viu, gente? Nós já estamos lá no que fazer. Pode ir. Eu também não vi uma televisão daquele tamanho ali, também é brincadeira, né? Vamos lá. Quinto, quando você estiver ao ponto de desanimar, quando você se sentir um perdedor, quando o mundo estiver em colapso ao seu redor, quando o prognóstico de futuro for ruim, nunca se esqueça, as misericórdias do Senhor duram para sempre. E uma última frase, pode passar aí, por gentileza. Essa frase eu brinco que, eu sempre tenho essas frases nas pregações, que eu falo assim, se você não entendeu nada, eu tenho um pensamento utópico de que essa frase salva alguma coisa. Olha só, nunca podemos nos esquecer que o nosso Deus é eterno, que a sua bondade, misericórdia e salvação são eternas, e que seus propósitos para nós são eternos. Por isso precisamos começar a viver a realidade dessa eternidade agora mesmo. Agora mesmo. Feche seus olhos, meu irmão, eu quero orar com você. Senhor, obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua salvação. Obrigado, Deus, pela sua misericórdia que dura para sempre. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Yahvé, é Elohim, é Adonai, é o grande Criador, o sustentador, o libertador, aquele que nos toma pelas mãos e nos conduz, ó Deus. E mesmo quando nós não entendemos ou quando nós não discernimos, ó Pai, nós reconhecemos que é o Senhor nos conduzindo, que é a sua graça sobre nós, que é o seu amor sobre nós, ó Pai. Por isso nosso coração é grato a Ti. Por isso nós louvamos ao Teu nome, ó Deus. E eu peço ao Senhor nesse momento, ó Deus, que o Senhor vá de encontro com cada coração. Que a leveza do Teu Evangelho, que a grandeza do Teu amor, ó Pai,
alivie corações tão pesados. Lance fora toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, Deus. Que o Senhor se revele como esse Pai zeloso que nos toma pelo colo e nos carrega, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos faça perceber, como uma noite de hoje, a grandeza do Teu amor. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus, o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos trazer discernimento da ação soberana e graciosa do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, Pai. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.